Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Amor Sublime, um canal com foco na vida romântica, na vida amorosa. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês que estão chegando aqui no canal, que estão se inscrevendo no canal. Isso é muito gratificante, isso dá muita alegria, muita satisfação de saber que o trabalho que eu estou fazendo juntamente com a espiritualidade é algo que está dando certo e é um sinal de que a espiritualidade está aprovando e também está feliz com esse trabalho. Eu agradeço muito o carinho de vocês, agradeço muito por cada um de vocês que tiram um tempinho do seu dia ou da sua tarde ou da sua noite para poder vir aqui até o canal e assistir uma mensagem da espiritualidade, o que a espiritualidade tem a dizer no seu momento, da sua vida amorosa. Isso é uma forma também de você demonstrar gratidão à espiritualidade. Então eu fico muito feliz, agradeço desde já. A espiritualidade também fica muito feliz. E eu peço já que a espiritualidade abençoe a cada um de vocês. Tanto vocês que estão se inscrevendo, quanto vocês que simplesmente vêm aqui. Simplesmente não, porque é o tempo de vocês. E o nosso tempo é muito precioso. E agradeço também, peço que a espiritualidade de luz abençoe a cada um de vocês, cada um que para aqui um pouquinho, nem que seja por um pouquinho, para assistir ao vídeo e ver o que a espiritualidade, a mensagem que a espiritualidade tem a passar. Então, primeiramente, eu quero deixar isso bem claro e é de coração que eu faço esse trabalho, tá bom? Bom, o tema de hoje será sua guardiã, sua moça. Você que conhece, sabe quem é sua guardiã, sabe quem é sua moça. Hoje ela traz aqui revelações de como está a sua pessoa amada em relação a você. Então o tema de hoje é sua guardiã, sua moça, traz revelações sobre sua pessoa amada em relação a você no dia de hoje. Então vamos ver aqui o que as nossas guardiãs têm a trazer, que informações elas desejam passar sobre sua pessoa amada no dia de hoje, como está a sua pessoa amada em relação a você no dia de hoje. Trago aqui duas opções. Primeira opção é o cristal amarelo. Primeira opção, cristal amarelo. Segunda opção, cristal vermelho. Segunda opção, cristal vermelho. Eu peço para que vocês pausem o vídeo, façam a escolha de vocês com calma. Se desejar, ouçam as duas opções, porque na maioria das vezes uma sempre complementa a outra. E por aqui eu já vou começar com a leitura da opção número 1, para quem se conectou com a opção amarela, da cristal amarela, tá bom? Vou deixar aqui, cristal amarela. Vamos ver o que as guardiães tem a trazer em relação de como está a sua pessoa amada em relação a você no dia de hoje. Que revelação, quais são as revelações que essas amadas moças, amadas guardiães têm a trazer aqui hoje de como está a sua pessoa amada em relação a você. Vamos ver aqui. Salve todas as guardiães, salve todas as moças. Salve todas as guardiãs por tudo que vocês viveram, por tudo que vocês passaram enquanto estavam em terra, por tudo que vocês também sofreram. Nossas ancestrais, claro, todas nós temos uma ou mais de uma guardiã, é claro, e devemos agradecer muito por tudo que essas mulheres passaram, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, levando em frente, levando adiante, passando adiante os ensinamentos que elas deixaram. Então salve todas elas, salve todas as guardiãs, todas elas. Salve a história de cada uma delas, salve todas as guardiãs. Vamos ver o que ela tem hoje a dizer, o que as guardiãs têm hoje a dizer no dia de hoje, em relação a como está a sua pessoa amada, que revelações ela deseja fazer,
de como está a sua pessoa amada em relação a você no dia de hoje. Vamos ver o que elas têm a dizer. Como está a sua pessoa amada, que revelação elas têm a dizer. Como está a sua pessoa amada em relação a você no dia de hoje. A princípio, veja aqui uma pessoa que está com peso de consciência. A princípio, vejo que é alguém que está com peso de consciência, ou está se sentindo cansado de alguma coisa, porque se é em relação a você, ao relacionamento de vocês, é alguém que está carregando algum peso, ou pode ser também que é alguém que esteja achando que o relacionamento é algo que é muita responsabilidade para ele ou para ela, né? Nós vamos esclarecer mais aqui. Amados guardiões, o que as senhoras desejam passar aqui? O que mais sobre a pessoa amada de quem se conectou com a opção número 1, a pedra amarela? Quais revelações as senhoras desejam passar aqui de como essa pessoa está em relação ao consulente da opção número 1 no dia de hoje? Como essa pessoa está? Veja aqui uma questão de uma pessoa justamente de um peso na consciência. Um peso na consciência, uma culpa, se sentindo culpado por algo. É uma pessoa que está com peso na consciência, fez algo e agora está se sentindo culpado. Pode ser que, para a maioria dos casos aqui, essa pessoa fez algo, ou para cada um vai ser um caso, vocês vão adaptando ao momento em que vocês estão vivendo. Essa pessoa fez algo que te magoou e agora está carregando um peso extremo, um grande peso na consciência, está se sentindo muito culpado. Se pudesse voltar atrás, voltaria, não teria feito o que fez, porque eu vejo aqui que é alguém que fez algo. É alguém que está realmente com a cabeça, com a mente atordoada. Se pudesse, eu vejo aqui uma pessoa que é aquela frase, aquele ditado que se diz assim, que se arrependimento matasse, eu já estaria, né? Não estaria mais aqui, não é verdade? Tem um ditado popular que diz isso. E eu vejo uma pessoa muito assim nessa questão. Um arrependimento muito grande, um peso muito grande na consciência por algo que fez que te magoou. Ou acabou, além de ter te magoado, acabou afetando, acabou, de repente, para alguns casos, até mesmo terminando o relacionamento. Veja que é uma pessoa que está tentando, né, de alguma forma, na verdade nem tentando, essa pessoa ela precisa voltar a se conectar consigo mesmo. Uma pessoa precisa parar para refletir. Uma pessoa que precisa parar realmente para refletir no que fez, no que aconteceu. Uma pessoa que está se sentindo ali acuado, está com muitas confusões na mente. Como eu disse aqui no início, se vocês voltarem um pouquinho o vídeo, no início, na primeira carta, eu falei que eu sentia muito também uma pessoa que estava encarando o relacionamento como algo de muita responsabilidade para ele ou para ela carregar. E eu vejo aqui uma pessoa se sentindo reprimida dentro da relação. Para ele ou para ela parece que essa relação se sente preso ou presa na relação. Para alguns casos vai caber muito essa questão. Mas também vejo que é uma pessoa que no momento está em silêncio. Está em silêncio. Não fala nada. É uma pessoa que também, eu vejo aqui que não está sendo verdadeiro ou verdadeira com você. Não está. Não está sendo, não foi ou não está sendo verdadeiro ou verdadeira com você. Tem muito aqui uma questão de apego a coisas
ou alguma questão do passado que essa pessoa não consegue deixar para trás. E vejo assim a cabeça, é muita questão mental. A pessoa está com muita culpa, a pessoa está com a consciência muito pesada, a pessoa sabe que não agiu certo, que te enganou, que não está sendo verdadeiro ou verdadeiro com você. Tem uma questão aqui sim do passado, que essa pessoa deixa a mente dessa pessoa bastante atordoada. Então vocês vão adaptando aí para o seu momento que você está passando agora com a pessoa que você ama. É alguém como as guardiãs estão trazendo aqui. Alguém que está sentindo uma culpa muito grande. Aqui cabe também, gente, alguém que pode estar sendo vítima de alguma magia, sim, de algum feitiço, que de repente alguém fez para essa pessoa, para atrapalhar o relacionamento de vocês, para vocês terminarem, justamente para essa pessoa fazer algo que te magoasse, daí terminar o relacionamento. Isso cabe aqui também, claro que cabe, mas eu vejo muita questão de alguém que não foi verdadeiro ou verdadeira com você. Essa questão precisa ser esclarecida, precisa ver, essa pessoa precisa ter uma questão aqui dessa pessoa ter que passar por mudar a forma de agir com você, sendo mais verdadeiro, passando a mostrar verdadeiramente quem é. Essa pessoa se esconde, não mostra realmente o que sente ou quem realmente é. E agora está aqui se sentindo uma culpa muito grande, está com peso na consciência em relação a algo que fez a você. Vocês vão adaptando ao momento de vocês. Vamos ver agora aqui o que as guardiães têm mais a dizer em relação a essa pessoa que está com a mente pesada, com a consciência pesada. Essa pessoa que está com a mente, está se sentindo culpado ou culpada por algo que fez ou por algo que deixou de fazer. Em relação aos consulentes que se conectaram com a pedra amarela, vamos ver aqui, o que mais? O que mais dessa pessoa, por que essa pessoa está nessa situação? Por que essa culpa? Qual é o real motivo dessa culpa, desse peso na consciência? Veja que em muitos casos essa pessoa deixou de ser presente na sua vida, né? Deixou de estar presente no momento em que você mais precisou, no momento em que você mais precisava dessa pessoa ao seu lado, essa pessoa não estava presente, não estava ali. O que mais em relação a essa pessoa? Para quem se conectou com a opção número 1, essa pessoa que está carregando uma culpa muito grande, um peso na consciência. O que mais? O que mais em relação a essa pessoa? Vamos ver aqui o que mais em relação a essa pessoa. Porque essa pessoa está se sentindo culpado, tão culpado ou culpada pelo que fez ou por algo que deixou de fazer em relação à consulente da opção número 1. Por quê? Peço que as guardiãs tragam aqui, por gentileza, a resposta. Por que essa pessoa está se sentindo culpada? Está com esse peso na consciência? Por que não esteve presente ali no momento em que o consulente mais precisava? O que está acontecendo? Bom, eu vejo aqui que alguém
Alguém que foi... Alguém que se deixou levar. Alguém que foi seduzido por algo. Alguém que eu vejo aqui muitas informações que elas vêm passando aqui. Eu vejo alguém que foi seduzido ou induzido, convencido a ir para algum lugar, tomar um outro rumo, uma outra direção, enfim, sair dali, ou sair da própria casa, ou deixar o relacionamento e tomar outro rumo. Vejo uma pessoa que decidiu, foi seduzido, se deixou levar por alguma pessoa, ou por alguma razão, e essa pessoa tomou um outro rumo, deixando você, não pensando em si mesmo, não pensando em você, não pensando no relacionamento, e foi atrás e resolveu tomar um outro rumo. Nisso que foi tomar o outro rumo, foi nessa questão que entrou, bateu a culpa, porque essa pessoa deixou de existir por um momento, deixou você. Veja que realmente uma pessoa que realmente está se sentindo culpada porque deixou. Está com peso na consciência, porque aqui, como mostra, eu vejo uma questão onde houve traição, sim. Ah, mas é tão clichê, a maioria das tiragens fala de traição. Bom, eu preciso passar as informações que a espiritualidade envia aqui, que as guardiãs estão passando nesse momento. Essa pessoa traiu você, e traição, tem vários tipos de traição, não é somente a traição romântica. Essa pessoa pode ter mentido para você, inventado uma história, alguma outra coisa, para se retirar de perto de você, ou se retirou sem avisar, ou falou que não queria te deixar, que ia estar sempre ao seu lado, só que tomou outro rumo, e nisso que tomou outro rumo, agora está com a mente completamente perturbada ou perturbada, está se sentindo ali, as emoções dessa pessoa, o emocional dessa pessoa está bem embalado, por conta dessa grande culpa. Agora está carregando um grande fardo, um grande peso na consciência. Essa questão dessa traição que essa pessoa fez com você, ele ou ela sabe que você não merecia jamais ter feito isso, que você não merecia, ele ou ela não deveria ter deixado o território de vocês, o lugar de vocês, ou o território que eu me refiro aqui, no momento que vem me passando, é não ter deixado você e o relacionamento. Porque o território também ela tem muitas explicações, né? Cada um tem uma explicação pessoal. E aqui vem falando território, ou seja, você, o relacionamento, onde ali vocês viviam juntos, ou estavam juntos, sendo namorados, ficantes, vivendo juntos ou não, né? Mas essa pessoa traiu você. Infelizmente a verdade é essa. Traiu, está com a consciência pesada, está se sentindo extremamente culpado e agora está sem rumo. Tomou um rumo, resolveu tomar um outro rumo e agora está sem rumo, sem saber para onde ir, sem saber, está procurando um norte, está procurando que direção vai tomar agora para resolver ou tentar resolver, fazer com que tudo volte como era, né? Mas é aquela questão, agora não adianta chorar o leite derramado, né? Vamos ver mais aqui. Essa pessoa está planejando tentar consertar o que fez.
Essa pessoa está planejando, está ali planejando, enquanto está sem rumo, enquanto não sabe o que faz, está com essa questão de culpa, está ali planejando consertar o que fez, querendo, está procurando, pensa assim muito em você, pensa, lembra de você. É uma questão que essa pessoa vai ter que enxergar, encarar a si mesmo, ver que realmente, não somente reconhecer o erro, mas reparar, tentar reparar e fazer mudanças, porque o reconhecimento dos erros, eles têm que vir acompanhados de mudanças. Não adianta a pessoa chegar para você, consulente, e dizer: eu me arrependo, estou completamente arrependido do que eu fiz. A pessoa precisa chegar não só mostrando que está arrependido, mas também mostrando nas ações, com ações que realmente está arrependido, que realmente está disposto a mudar ou que está mudando. Realmente pensando muito em voltar para você, em querer reparar o erro que fez. Dona Pombagira Cigana, vem aqui. Pombagira Cigana, salve suas forças. Ela vem aqui, né? Falando que essa pessoa, ela tá passando por uma fase, tá passando por uma fase bem difícil, bem complicada. Você, consulente, também está passando por uma fase complicada, mas você, consulente, vai superar isso. E essa pessoa, você, consulente, vai superar essa fase que você está passando, e essa pessoa já está, no caso, acordando e vai até você. Vai te procurar para querer reparar tudo que fez e querer voltar para o lugar. Voltar a ocupar o lugar que tinha na sua vida. Voltar a ocupar o lugar que tinha na relação, na sua vida, querer te reconquistar. Tudo isso essa pessoa vai se esforçar e vai procurar fazer. É uma questão que essa pessoa é uma pessoa que não está conseguindo dormir, é uma pessoa que está ali, sabe, fez uma grandíssima besteira, tendo te traído. E como eu falo, né, tem vários tipos de traição, enfim, vocês vão adaptando a situação de vocês, porque a traição não é somente traição amorosa, mas foi uma pessoa que enganou você, sim, enganou. E agora está colhendo. Está colhendo. Porque a pessoa é sempre assim, a pessoa acha que vai se dar bem, que vai fazer acontecer e vai ficar tudo bem. Mas não adianta. Porque a cobrança vem, a colheita vem. Pode passar o tempo que for, mas a colheita vem. Não adianta. Vamos ver o que mais sobre essa pessoa. Vamos ver o que mais os guardiães têm a trazer aqui. Que informações elas desejam passar mais em relação a essa pessoa que está com a mente, agora está aí com a mente perturbada, se sentindo sem rumo, sem saber o que fazer. Vamos ver o que mais aqui. E outra coisa, consulentes, vocês aqui da opção número 1, tem casos aqui que essa pessoa traiu você com pessoas que você conhece, pessoas do seu território, ou seja, pessoas que você conhece da vizinhança, do mesmo bairro, pessoas que trabalham no mesmo trabalho dele ou dela, pessoa que frequenta a sua casa, sabe? Então, é por isso que nessa vida a gente tem que desconfiar até da nossa própria sombra. Ah, mas aí é demais. Não é demais, não, é de menos. A gente não pode confiar em ninguém. Ah, dá um voto de confiança, ok, mas é aquela coisa. A gente não pode dar confiança, nem confiar nem mesmo na nossa própria sombra relacionado a isso, relacionado a esses assuntos. Porque eu vejo aqui que essa traição aconteceu
dentro com pessoas que você, consulente, conhece. Para casos de traição amorosa. Para casos de traição amorosa, é pessoa que você conhece, que frequenta a sua casa, que frequenta, como eu disse, até academia, de repente vocês malham na mesma academia, você e a sua pessoa amada, e se conhece essa pessoa também, com quem ele ou ela traiu. Então tem muitas, vocês vão adaptando porque cabem muitas situações. Vamos ver o que mais aqui. É uma pessoa que precisa passar por uma transformação geral. Uma pessoa precisa passar por uma transformação geral. Se quiser voltar para você, se quiser o seu perdão, vai ter que passar por uma transformação profunda mesmo. De comportamento, de caráter, enfim. Porque, como eu disse lá atrás, essa pessoa te enganou. Essa pessoa enganou você. Ele ou ela te enganou. Então, precisa passar por uma transformação. Precisa renascer praticamente. Precisa realmente renascer. Deixar os velhos... a velha forma de agir para trás. E se quiser voltar para a sua vida, tem que voltar completamente renovado. Realmente, tem que morrer a velha personalidade dessa pessoa. Também tem que morrer, consulente, essa questão de pessoas que já não faz mais sentido você deixar permanecer na sua vida, frequentando sua casa, tendo a sua amizade, que não é sua amiga ou seu amigo nem nada. Me refiro à pessoa com quem ele ou ela traiu você, para os casos de traição amorosa. Então, esse tipo de gente, se você desconfia, deixa morrer, deixa embora, deixa sair da sua vida, não é para ficar, não é para ficar. E essa pessoa, a pessoa que você ama, que você gosta, precisa renascer, precisa fazer várias transformações na vida, no caráter, no modo de ser. Precisa realmente deixar morrer a velha personalidade, o jeito de ser, se quiser que você o aceite novamente na sua vida. Na sua vida. E sim, pensa muito, tem muita saudade, tá pensando muito no que fez, em tudo que fez, pensa muito em você, tem saudade de você, tá querendo, né, tá vendo um jeito de como chegar, de como fazer para poder ir conversar com você sobre a situação. Porque você, na verdade, agora que essa pessoa está se sentindo, está com essa culpa, né? Tá carregando essa culpa tão grande, porque ele ou ela sempre soube que você é aquela pessoa, ou é aquela mulher, ou aquele homem que é para todo momento. É como aquela pessoa que está ali para nutrir. É aquela pessoa com quem ele ou ela sempre pôde contar em todos os momentos. E quando você achou que ele ou ela ficaria ao seu lado, simplesmente é como se de repente ele ou ela tivesse deixado de existir. Simplesmente tomou outro rumo, foi se aventurar por aí, ou fazer outras coisas, enfim. E agora está ali lamentando porque sabe que ao seu lado, você, ele ou ela ao seu lado, ele sabe que você é a grande mulher, o grande homem que você é. E que ele ou ela fez uma grande besteira e perdeu. A pessoa ele ou ela está ali em silêncio, né? Está no momento de
autoanálise, realmente precisa fazer isso, está refletindo, pensando bastante no que fez, está refletindo, pensando que deveria ter se controlado e não teve autodomínio, não conseguiu controlar o impulso de fazer algo que magoou tanto e que acabou com o relacionamento, né? A pessoa não teve controle e ao mesmo tempo está querendo criar coragem para ir até você, para conversar, para esclarecer, para tentar consertar, se é que pode-se dizer que tem algum conserto, né? Isso vai depender de você, consulente. A decisão está nas suas mãos, de voltar, de aceitar novamente essa pessoa ou não, porque você tem a liberdade de escolha. Tem a liberdade de escolha. Você não é obrigada a aceitar a pessoa na sua vida. Você não é obrigada, de jeito nenhum. Nós vamos ver aqui um conselho dos anjos do amor para você, consulente. Um conselho dos anjos do amor para você. O que os anjos do amor desejam dizer aqui, que as guardiãs, né, através desse oráculo aqui, dos anjos do amor, desejam deixar para você como um conselho final aqui, para vocês, consulentes da opção número 1, aqui no oráculo Anjos do Amor, que as guardiãs desejam deixar para você como um conselho, para você poder se basear, né, através de algum conselho aqui que elas vão deixar, através dessas cartas, que as guardiãs desejam deixar para vocês, um conselho através do oráculo Anjos do Amor. Guardiães, por favor, deixe um conselho, por gentileza, para quem se conectou com a opção número 1. Vamos ver aqui um conselho delas para você. Olha só, gente. Vocês, antes de eu ler, vocês têm liberdade de escolha. Todos nós temos nosso livre-arbítrio. Mas olha só, vejam bem o que as guardiãs, as moças, a sua guardiã, a sua moça deixou para você. Deixe que vá embora o seu ex. Chegou a hora de purificar a sua energia. Ou seja, elas deixaram bem claro aqui para deixar ir. Elas deixam um conselho. Elas não mandam na vida da gente. Elas nos aconselham. As guardiãs, elas nos aconselham. Por que elas falam isso? Porque elas sabem o que é melhor para cada um de nós. Às vezes a gente pensa que aquela pessoa é a pessoa da nossa vida e tal, não. Elas sabem exatamente o que é para cada um, o que é melhor para cada um de nós. Então ela fala aqui, deixe que vá embora o seu ex. E aqui fala, chegou a hora de você purificar a sua energia. Então é algo que está sugando a sua energia, que está drenando você, que está te deixando para baixo, porque com certeza isso que ele ou ela fez deixou você extremamente magoado. Então, consulente, você, sua guardiã, sabe que você tem seu livre-arbítrio, que você tem sua escolha, mas deixou esse conselho aqui. Quando elas deixam esse conselho é porque elas sabem exatamente que tipo de pessoa ele ou ela é. Então você acata, claro, se você quiser acatar. Mas é um conselho que elas deixaram para vocês aqui. Deixe que vá. Quem é para ficar, fica. Quem é para ficar, vai permanecer. Quem não é, sai. E com certeza vai aparecer algo melhor para você. Porque você, consulente, merece tudo de melhor. Tudo. Uma pessoa que te valorize, que seja seu companheiro ou companheira de verdade. Uma pessoa que reconheça o verdadeiro valor que você tem. Tá bom? Mas é claro, a escolha fica com você. Você tem seu livre-arbítrio. Mas nunca se esqueça, sua guardiã, ela sempre sabe. Nossas guardiães, a minha, a sua,
a de cada um de vocês sabe o que é melhor para cada um de nós, né? E elas sabem, quando elas dão esses conselhos, elas sabem que a gente pode suportar. A gente pode ficar triste porque terminou um relacionamento de muito tempo ou gostava muito daquela pessoa, mas elas sabem também que a gente tem a força necessária, elas nos dão a força necessária para a gente suportar e sair de um relacionamento tóxico, nos afastarmos de pessoas tóxicas, pessoas que nos fazem mal, que drenam realmente a nossa energia, tá bom? Então tá aqui o conselho das guardiãs para você se conectou com a opção número 1. Eu espero ter ajudado, espero realmente, sinceramente ter ajudado, que as guardiãs, sua guardiã, abençoe você e te dê a sabedoria e a força que você precisar, tá bom? Eu vou passar agora para a leitura número 2, cristal vermelha. Leitura número 2, cristal vermelha. Leitura número 2, cristal vermelha. Vamos ver aqui o que as nossas guardiãs desejam passar para quem se conectou com a leitura aqui da cristal vermelha. Vamos ver aqui o que mais elas têm a dizer para a opção agora número 2. Opção número 2. Quem se conectou aqui com a cristal vermelha, salve todas as guardiães. O que as senhoras têm a dizer aqui para quem se conectou com a opção número 2, que é a pedra vermelha, em relação a como está a pessoa amada do consulente da opção número 2, o que as senhoras desejam passar. Salve as forças de todas as senhoras, salve todas as guardiães. Opção número 2 agora. Traga a energia dessa pessoa para cá. Elas estão aqui pedindo para trazer, pensar nessa pessoa, pensar na conversa que vocês tiveram hoje, ontem, ou a última conversa que vocês tiveram, o último encontro. Tragam a energia dessa pessoa aqui para a mesa. Elas estão pedindo aqui. Pense nele, pense bastante nele ou nela. Traga agora aqui a energia dessa pessoa aqui para a mesa. Vamos ver o que as amadas guardiãs têm a trazer sobre a sua pessoa amada no dia de hoje em relação a você. Como a pessoa amada de quem se conectou com a opção número 2, a pedra vermelha, está em relação a ele ou a ela no dia de hoje. Eu vejo que é uma pessoa que está um pouco estagnada, ou estagnado, né? Uma pessoa que está indo devagar. Vamos esclarecer mais o porquê. Mas eu vejo que a princípio que é uma pessoa que está um pouco estagnado na relação, um pouco parado ou parada. Mas vamos ver mais. Aconteceu algo de repente. Houve uma ruptura aí, houve um abalo. Por isso essa questão dessa pessoa tá numa questão de estar ali parado ou parada, estagnado ou estagnada. A pessoa está parada nesse momento. Parado, desacelerou um pouco, ou está indo, está muito devagar, quase parando. Porque houve um abalo, vejo que houve um abalo entre vocês, houve algo que abalou a relação aí, estremeceu. Algo mudou, né? Após esse abalo, algo mudou. Eu também vejo uma questão para alguns, de instabilidade após esse abalo que houve. Vocês vão adaptando mais uma vez ao momento atual da vida de vocês, porque para cada um vai ser uma questão, né? Para cada um, esse abalo vai ser uma situação. Para uns, pode ser uma questão de terem tido
um desentendimento, um simples desentendimento, mas que abalou. Para outros podem ter tido realmente uma separação, foi cada um para o seu lado, e agora essa pessoa está ali parada ou parada. Mas houve sim uma mudança, e eu vejo também para muitos questão de instabilidade emocional. Por conta disso que aconteceu, foi de repente. Foi algo que aconteceu de repente. Pode ter sido, para muitos, eu vejo aqui, que de repente estava tudo muito bem entre vocês e do nada surgiu uma questão de ciúmes. Ou você pode ter pego alguma mensagem no celular dele ou dela e houve um aborrecimento. Para outros houve uma questão dessa pessoa não ser paciente e falou algo, foi muito duro com as palavras com você, foi muito ríspido na forma de se expressar com você, de conversar, e daí houve uma conversa acalorada e houve um abalo. Veja aqui que essa pessoa está ali também se sentindo. Eu vejo aqui com uma pessoa que ao mesmo tempo se sente, está se sentindo com a mente muito atordoada, com a mente, está se sentindo ali reprimido. Mas também eu vejo que ele ou ela é uma pessoa que, como eu disse aqui, aconteceu algo de repente e abalou a situação de vocês. Eu vejo que é alguém que é controlador, alguém que gosta muito de controlar, de estar no controle da relação, de estar no controle total da relação. E que não gosta de ser não gosta de ser confrontado. Se algo deixá-lo contrariado ou contrariada, essa pessoa vê que perdeu o controle, essa pessoa se estoura, essa pessoa fica com raiva muito rápido, e daí aconteceu esse abalo. Vejo muito isso aqui. Então, uma pessoa que gosta de controlar, gosta de estar no controle, gosta de estar no comando da situação, mas aconteceu algo muito sério, esse abalo aqui não foi uma coisa boba, foi algo que realmente desestabilizou ali a situação, né? Mudou tudo de uma hora para outra, né? O que estava bom ficou ruim e está tudo desestabilizado. Mas é alguém que está querendo sim fazer as pazes com você e agora está ali pensativo, tá? Alguns para quem pratica, aqueles que praticam meditação, ou se não tinham hábito de praticar meditação, a pessoa agora está fazendo isso, está ali no estado de reflexão. Essa reflexão pode ser não só meditação, pode ser oração, ou pode ser simplesmente a pessoa parada ali, sentado ou deitado, enfim, refletindo sobre o que aconteceu, sobre como falou com você, sobre como te tratou, sobre o que fez. Tá vindo um pouco parecida com a opção número 1, sim, também. Mas eu vejo aqui que é uma questão que vem já do passado. Foi uma situação, um assunto uma conversa que vocês tiveram, que tocou no assunto do passado relacionado a uma festa. Relacionado a uma festa que teve, e aconteceu algo nessa festa que não foi agradável, que foi algo desagradável. E como vocês tocaram nesse assunto dessa festa, que eu vejo aqui, foi uma festa, uma comemoração, pode ter sido recente, como pode ter sido já que aconteceu há muito tempo. Eu vejo aqui que aconteceu há algum tempo essa comemoração. Pode ter sido alguns meses, pode ter sido há um ano, pode ter sido algumas semanas, né? Pode sim. Mas algo aconteceu nessa comemoração, nessa festa, que um de vocês tocaram nesse assunto e isso acabou gerando uma discussão e que foi ficando acalorado, foi ficando pior e acabou tendo uma ruptura. Acabou tendo para uns uma separação. E se não foi cada um
para um dos casos, se não foi cada um viver para um canto, continua na mesma casa, mas sem se falar, porque está um muito magoado com o outro, mas essa pessoa está ali refletindo no que falou, que não deveria ter falado daquela forma, que está ali pensando, né? Está ali com a cabeça realmente bem assim, tá vendo que não deveria ter falado do jeito que falou com você. Está ali refletindo, tá no momento de autoanálise, refletindo sobre o que fez, querendo realmente se apaziguar com você. Mas é uma pessoa que tende a querer ter todo o domínio na situação, na relação, ter o controle total na relação de vocês. E não é para ser assim, né? Relacionamento não dá para ser nó. O nó, você pegar um barbante e amarrar com muita força, amarrar aquele barbante no seu braço, uma corda, enfim, aquilo vai te machucar. Aquilo machuca. Amarrar, dar aquele nó, né? O nó ele prende, ele amarra, ele machuca. Então o relacionamento, principalmente todos os tipos de relacionamento, amizade, tudo, e principalmente relacionamento amoroso, ele tem que ser laço, tem que ser flexível. E eu vejo aqui que essa sua pessoa amada, para muitos casos aqui, não é alguém flexível, é alguém que quer, ele ou ela quer ter o total controle. E se acontece algo, ou você fala algo, ou você relembra algo, ou enfim, que deixe ele ou ela contrariada, essa pessoa se irrita com muita facilidade. Então, por esse motivo, eu vejo aqui que ele ou ela, a princípio aqui, nessa primeira linha, está ali estagnado, está parado. Vocês podem estar na mesma casa, mas está um sem conversar com o outro. Está parado porque aconteceu esse choque. E eu vejo muito aqui, como eu disse, que foi, para muitos casos, algum assunto que foi tocado, assunto do passado. Pode ser um passado recente, como pode ser um passado já de muito tempo, mas que não foi algo agradável, essa pessoa não gostou, e, enfim, como eu disse, a conversa foi ficando muito acalorada e houve esse abalo e mudou tudo na relação e está essa instabilidade agora. Está desestabilizado, eu vejo aqui muito isso. Mas essa pessoa já está pensando, já está ali refletindo e quer te pedir desculpas, quer fazer as pazes. Mas vamos ver o que mais os guardiões trazem aqui. Como está essa pessoa, a sua pessoa amada em relação a você no dia de hoje? Quais outras mensagens as guardiãs desejam passar aqui? Salve todas as guardiães. Quais outras mensagens as senhoras desejam passar aqui para os consulentes da opção número 2, em relação a essa pessoa, em relação a esse abalo que houve? Veja aqui que houve um rompimento, mais uma vez um rompimento. O que eu vejo aqui, o que elas mostram aqui, né? Elas mostram aqui que foi uma conversa que houve entre vocês, justamente uma conversa que houve, vocês prestem bem atenção, uma conversa que atingiu, uma conversa sobre uma questão de um pacto ou de uma talvez um relacionamento que essa pessoa teve lá atrás, né, um outro relacionamento com uma outra pessoa, e surgiu alguma situação em que foi tocado nessa conversa, foi tocado nesse assunto, surgiu esse assunto. Pode ser que quando surgiu esse assunto, vocês pode ter vindo pela boca de alguma outra pessoa. Pode ter vindo pela boca de alguma pessoa, ou
alguém enviou uma mensagem ou para você ou para sua pessoa amada, tocando nesse assunto do passado, e aí atingiu. Foi como uma flecha certeira, né? Que era uma coisa que já estava lá enterrada e foi desenterrado e acabou gerando todo esse atrito, entre vocês. Então eu vejo muito uma questão aqui de alguém tocou no assunto lá de trás de um relacionamento que a sua pessoa amada teve ou que você teve, mas que já estava enterrado, morto, enterrado esse relacionamento. Mas essa pessoa fez isso, eu vejo aqui a questão de uma pessoa tendo feito isso com a intenção mesmo de abalar a relação de vocês. É por isso que eu sempre falo aqui, né? A gente tem que ter muito cuidado com quem a gente acha que são amigos. Pessoas fazem coisas intencionalmente. Às vezes enviam mensagens, por exemplo, se o seu namorado ou o seu companheiro de vez em quando pode ter, de repente pegou seu celular, não que tenha assim o costume de ficar vigiando o seu celular, ficar querendo controlar o seu celular, não é isso, não é nada disso. Mas de repente, ou você pegou dele e viu essa mensagem com esse conteúdo falando sobre o passado que uma pessoa enviou, e aí começou a discussão, a acalorada, né? Começou a discussão, ou vice-versa, ou a pessoa enviou para você, mas já na maldade, e ele de repente viu, ele ou ela viu o conteúdo da conversa que essa pessoa enviou para você, a pessoa que se diz ser sua amiga ou seu amigo, né? Mas vejo aqui que essa pessoa fez isso com a intenção de atingir realmente a união de vocês, de fazer vocês se separarem. A pessoa enviou a mensagem com a intenção de atingir o relacionamento de vocês e acabou conseguindo, até certo ponto, porque vocês estão abalados, vocês estão sem se falar, tá cada um pro seu lado, mesmo dentro da mesma casa, mas estão sem se falar, porque essa pessoa fez isso com essa intenção. Eu vou tocar no assunto lá de trás do passado para fazer ele ou ela se irritar um com o outro, para eles brigarem. A pessoa fez isso com a intenção. Ou enviou uma mensagem, ou falou até pessoalmente mesmo, mas eu vejo muito aqui que foi uma mensagem. Essa pessoa tocou no assunto que não deveria ter tocado. Foi alguém, foi uma pessoa que tocou num assunto delicado, algo que já nem fazia mais sentido, mas que não era mais para tocar nesse assunto, né? E daí surgiu toda essa confusão. E essa questão deixou a energia muito pesada, o ar muito pesado, enfim, drenou, né? Isso acabou. Essa situação do passado foi uma situação que quando se toca nesse assunto, isso drena muito a energia de vocês, drena o relacionamento de vocês, porque vocês vão adaptando ao momento a situação de cada um. Para cada um vai ser uma coisa. Mas é uma situação que vocês não gostam de tocar no assunto porque não tem mais que tocar, já ficou resolvido, ficou lá atrás, então deixa lá atrás, né? Passado é para ficar lá atrás, porque não tem nada de bom lá, né? Nem todo passado, quando são coisas boas recordações, aí sim a gente relembra, conversa, mas coisas que não foram boas, a gente deixa para lá porque não tem nada de bom lá, deixa lá. Mas essa pessoa fez isso intencionalmente, realmente com a intenção de atingir vocês, com a intenção de atingir. Enviou uma mensagem tocando no assunto do passado para abalar a relação de vocês. Deixar o clima pesado. É aquele tipo de pessoa que é aquela pessoa que se faz de muito boazinha, de bonzinho, uma pessoa que é muito doce nas palavras, uma pessoa que se diz, que você vê assim, uma pessoa que é muito religioso ou religiosa. Estou vendo muito essa questão aqui de pessoas que
você pensa assim, não, fulano jamais teria a intenção de fazer algo ou de enviar uma mensagem para me prejudicar. Me mandou essa mensagem sem querer, sem maldade alguma, mas não, a pessoa enviou com maldade sim. Foi com maldade sim. É uma pessoa que tem, você olha para a cara dele ou dela, é uma pessoa que, não, jamais, foi sem querer, eu não fiz de propósito, não, eu não fiz isso com essa intenção, não, de jeito nenhum, por favor, não fiz isso com essa intenção. Fez sim. É uma pessoa sonsa, tá bom, consulente? É uma pessoa sonsa e falsa, fingido ou fingida, fica bem de olho aberto. O seu guardião se apresenta aqui, ó. Se apresenta aqui, seu guardião, o guardião veio aqui, se apresenta aqui e pede para você você e sua pessoa amada ter mais sabedoria, agir com mais sabedoria, ficar de olhos mais abertos em relação a esse tipo de gente com quem vocês se relacionam, com quem vocês acham que são amigos, que são pessoas confiáveis e não são. Fiquem, ajam com sabedoria. Essa carta aqui fala da sabedoria, né? E a sabedoria, a gente não precisa atingir uma certa idade, ficar idoso, né? Para ter sabedoria. A gente simplesmente precisa ficar de olhos abertos em relação a certas pessoas. A gente sempre acha que aquela pessoa boazinha, pessoa extremamente religiosa, que só vive ali na religião, né? Ou mesmo que não tenha nenhuma religião, mas é aquela pessoa boazinha demais, que quer... Não, olha, isso aí vocês têm que abrir muito os olhos. Às vezes a gente desconfia muito, né, daquelas pessoas mais sisudas, pessoas que são mais, assim, como posso dizer, que são mais, que tem um modo de falar um pouco mais, não digo nem grosseiro, mas impulsivo, as pessoas que são mais impulsivas, né? E aí as pessoas pensam, não, aquela pessoa ali, aquela ali não. Mas aí é que está o pulo do gato, é aí que a gente se engana. São as pessoas, na maioria dos casos, não é generalizando, mas na grande maioria dos casos, eu falo isso também por experiência própria, Na maioria dos casos, esse tipo de pessoa, que é muito boazinha, bonzinho com todo mundo, essas pessoas é que a gente tem que abrir muitos olhos. São essas pessoas. Vamos ver o que mais os guardiães trazem aqui como conselho. Aliás, como revelação. Estamos ainda na parte das revelações sobre o seu relacionamento, sobre como sua pessoa amada está em relação a você no dia de hoje. Revelações da sua guardiã em relação à sua pessoa amada no dia de hoje. O que mais as senhoras desejam dizer em relação à pessoa amada de quem se conectou com a opção número 2? Realmente é uma situação que vocês precisam passar por uma cura. Ao mesmo tempo, vejo aqui, cruza aqui, vejo aqui com uma pessoa traiçoeira, uma pessoa que se finge de boazinha na frente de vocês, ou de bonzinho, mas que por trás é uma verdadeira serpente, uma verdadeira cobra, né? Então, vocês precisam ficar de olhos bem abertos em relação a essa pessoa, que parece ser uma pessoa de ótima pessoa, uma pessoa incapaz de fazer qualquer maldade, mas não, tá bom? Seja parente, seja quem for, parente, vizinho, o que for. Mas já conheço há muitos anos, não importa. A gente nunca deve, a gente tem sempre que ficar com o pé atrás, porque a gente nunca sabe do que essas pessoas são capazes, Então eu vejo aqui um relacionamento vai passar por uma cura, precisando passar por uma cura, né? E é claro que não é de um dia para o outro, né? Tem caso, cada caso vai ser diferente. Em alguns casos vocês em uma semana vão estar bem, para outros em 15 dias, outros em um mês, para outros de repente vocês têm uma conversa hoje mesmo e amanhã vai estar tudo bem entre vocês, né? Mas vocês precisam usar muito de sabedoria e não confiar em pessoas
que ficam enviando mensagens para você, ou que chegam até a residência de vocês e começam a tocar em assuntos que não tem nada a ver, e daí começa uma confusão, gerar uma confusão danada. Vocês precisam ficar muito atentos a isso. Sim, veja aqui a cura, veja aqui uma pessoa, vocês esclarecendo, conversando para esclarecer tudo o que aconteceu. Vocês também conseguindo identificar, após essa leitura aqui, vocês vão, pelas características que as guardiãs estão passando aqui, vocês vão conseguir identificar quem é essa pessoa. Vocês vão conseguir identificar sim. E é importante sim. Tem gente que fala, não quero saber quem é não. Mas é importante identificar para que vocês cortem essa pessoa definitivamente do círculo de amizade de vocês. Porque é uma pessoa perigosa. Então o sol vem trazendo aqui a clareza, vem trazendo a felicidade de vocês, vocês voltando a se unir, voltando a ser felizes novamente na relação de vocês. E a alegria voltando, Veja aqui uma cura, uma melhora muito significativa. Essa pessoa, realmente, o que essa pessoa fez foi para atingir, abalou sim, mas a carta aqui, a última fileira, fecha com a cura, com a alegria, com vocês resolvendo tudo e a alegria. O que essa pessoa tentou fazer não deu certo. E essa pessoa vai ver que vocês vão se reconciliar, vai ver que vocês estão bem novamente e vai tentar investir novamente, vai tentar ficar jogando vocês um contra o outro novamente. Então, se vocês conhecem alguém assim, desse jeito, e que frequenta a casa de vocês, seja parente, seja vizinho, seja lá o que for, e que enviou, principalmente, costuma conversar com vocês pelo WhatsApp, tocou no assunto do passado, vocês já vão saber de quem se trata, já vão conseguir identificar de quem se trata, e simplesmente cortar essa pessoa da vida de vocês. Vem aqui vocês tendo calma, pedindo para ter calma aqui, que a situação realmente vai se resolver, como já foi mostrado aqui na última fileira. A situação vai se resolver, está passando por um processo de cura, vocês vão passar por esse processo de cura, tudo se resolvendo e começando tudo novo, tudo novamente, mas depois com muita alegria, né? Depois da cura, da paciência, vocês sentando para conversar com calma, com paciência, tudo se resolvendo. Mas fiquem de olhos abertos, porque essa pessoa não vai desistir. Vai continuar tentando derrubar vocês, acabar com a relação de vocês de qualquer forma. Ah, mas por que ele ou ela está tentando acabar com o meu relacionamento? Para cada um vai ser um motivo. Ou essa pessoa tem alguma questão psicológica, emocional, precisa fazer um tratamento terapêutico, uma terapia, né? Ou essa pessoa, pode ser que essa pessoa, sendo homem ou mulher, ou goste de você, ou goste do seu companheiro. Para cada um vai ser um motivo, né? É aquele ditado, a pessoa quando ela está feliz, quando ela é feliz, ela não quer estragar a vida de ninguém. Então, essa pessoa no momento não está feliz. Ah, mas ela pode ser feliz? Pode. Simplesmente deixando de focar na vida dos outros e passando a focar na própria vida. Simplesmente isso. Vamos ver aqui um conselho. Um último conselho aqui, que as guardiãs querem passar para vocês. Conselho das guardiãs para vocês que se conectaram com a opção número 2. Vamos ver o que elas trazem aqui como conselho. Salve todas as guardiães. Peço que as senhoras tragam aqui um conselho final para quem se conectou com a opção número 2, que foi a pedra vermelha. Salve todas as guardiãs. Salve a minha guardiã. Salve a guardiã de cada um de vocês que estão aqui assistindo a essa mensagem espiritual, a esse vídeo. Vamos ver qual o conselho que elas trazem aqui para vocês. Conselho final das guardiãs. Ela vem falando assim: liberte-se.
É hora de retomar o controle da sua vida. Porque liberte-se, é hora de tomar o controle da sua vida. Eu vejo muito aqui, consulente, que você é uma pessoa que não consegue dizer não para as pessoas, não consegue dizer não. Ah, com medo de fulano ficar chateado. Ah, se eu cortar essa pessoa da minha vida, essa amizade, que não é amizade entre aspas, se eu cortar essa amizade da minha vida, ela ou ele vai ficar chateado. Mas e você? E aí o seu lado? E a sua felicidade? E o seu relacionamento? Então você tem que se libertar desse tipo de influências. Precisa se libertar dessas influências que fazem mal tanto para você quanto para o seu relacionamento. É a hora de você tomar o controle, é a hora de você se posicionar, aprendendo a dizer não. A gente não nasce sabendo dizer não, né? A única coisa que a gente nasce sabendo fazer é chorar, né? Que é a gente anunciando que chegamos ao mundo, chorando. Mas as outras coisas a gente vai aprendendo com o decorrer da vida, do tempo. Então, nunca é hora de você aprender a se posicionar e a dizer não. Porque aqui não vem dizendo para você se libertar do seu relacionamento, não. Porque aqui foi uma fofoca que fizeram e prejudicaram a relação de vocês. Mas aqui está falando para você se libertar dessas más influências, dessas pessoas. Aprenda a se cercar, a se posicionar, a se cercar de boas companhias e se afastar, manter distante de você. Coloque uma cerca em volta de você e se afaste, mantenha a distância, coloque um limite nessas pessoas. Não deixe essas pessoas fazer parte da sua vida. Não deixe, aprenda a dizer não. Se elas vão gostar ou não, aí já é com elas, né? Não é com você, consulente, de jeito nenhum. Mas esse tipo de pessoa não pode permanecer, esse tipo de amizade entre aspas, né? Amizade entre aspas, não pode permanecer. Não pode mesmo. Esse é o conselho das guardiãs. Elas sabem exatamente o que elas falam, o que elas dizem, os conselhos que elas sempre passam aqui é para o nosso benefício, para o nosso bem. Tá bom? Bom, essa foi a leitura da opção número 2. Eu espero sinceramente ter ajudado. Peço que as guardiãs abençoem a cada um de vocês, que a sua guardiã te guarde, te proteja, te guie, ilumine a sua vida. Peço também que a espiritualidade de luz abençoe a cada um. Agradeço mais uma vez a oportunidade que estão me dando de mostrar o meu trabalho. Agradeço a cada um de vocês de coração. Tá bom? E peço mais uma vez que a espiritualidade esteja com cada um de vocês. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tá bom? Gratidão a todos.